Olá, então eu estou gravando esse vídeo com a intenção de ensinar como utilizar o contas a pagar. Nessa oportunidade estou focando mais numa empresa que tem a necessidade de fazer o lançamento do contas a pagar por obras. Então, como o nosso software não é específico para obras, eu estou modelando, né? E para encaixar, para seguir essa linha de raciocínio para uma certa obra ou várias, com o objetivo de extrair resultados específicos por obra. Então, primeiramente, podemos observar aqui que o caixa está fechado. Então, para abertura de caixa F8, né, informa o valor em dinheiro que tem no caixa, ou se não é controlado o caixa pelo sistema, simplesmente dá um OK. A partir disso, vamos acessar o contas a pagar. E aqui nessa tela que eu estou utilizando, corta um pouco por conta da resolução, mas na máquina do cliente vai estar totalmente visível essas informações, que podem ser filtradas por histórico, por fornecedor ou por portador, intervalo de valores e intervalo de datas, as contas a pagar quitadas, as não quitadas e as canceladas ou todas. Nesse caso eu vou chamar todas as contas a pagar desse período que consta aqui em cima. Provavelmente, por ser uma base zerada, não vai constar nenhuma. Para a inclusão do contas a pagar, então clicamos no botão incluir, a data de emissão dessa conta, a data do movimento, que geralmente é utilizada a data que foi realizada uma compra ou foi gerada essa fatura, a data de vencimento, vou deixar para hoje mesmo, o fornecedor. Nesse caso também não temos nenhum fornecedor por ser uma base zerada, mas eu vou criar aqui. No cadastro de fornecedor, obrigatório é somente o CEP mesmo. Fornecedor teste 1. Fornecedor teste 2. Fornecedor teste 3. Nada impede que seja preenchido todos os dados, tudo depende da política da empresa. Então aqui estão cadastrados os 3 fornecedores, onde eu vou selecionar o fornecedor de teste 1 para o lançamento dessa conta. Aqui dentro do histórico é onde a gente vai separar por obras. Então aqui pressionando 2 Enter, ele vai listar todos os históricos, que são subdivisões para o lançamento da parte financeira no sistema. Esses dados já vêm constando na base de dados inicial do sistema, não precisa cadastrar. Porém, no caso das obras, é importante que seja cadastrado. Por exemplo, vamos incluir aqui, vamos seguir com o nível 3, descrição, até aqui pode ser 3.0, descrição obra 1, se é um título, né? Vale ressaltar que sempre quando um histórico se trata de um título, não é possível lançar a conta a pagar no título, e sim somente nos analíticos. Então, por isso a gente vai marcar aqui a opção analítica, uma conta analítica e não um título. Centro de custo pode utilizar o que já vem cadastrado no sistema, o 1, código único. Se essa operação é uma entrada ou uma saída, no caso do contas a pagar é uma saída. Se é uma despesa fixa ou variável, nesse caso indifere, né, para o lançamento, mas eu vou deixar variável. A divisão se é um investimento, duplicata de fornecedores ou outras. Se calcula no custo da empresa, sim ou não. Ok, então aqui eu tenho um histórico da obra 1. Eu já vou aproveitar nesse momento para cadastrar outras obras como histórico aqui. Então aqui ressaltando a analítica, centro de custo 1, que é o padrão, operação de uma saída,
tipo de despesa variável, uma divisão nos custos é outros e calculando o custo sim. Percebam que eu sempre vou aumentando o nível desse plano de contas. Eu iniciei no 3.0, parti para o 3.1 e agora no 3.2. Tipo, analítica, centro de custo 1, operação saída, variável, divisão outros, calculando custo sim. Então aqui temos as 3 obras cadastradas nos históricos. Nesse momento eu já estou lançando uma conta a pagar, então eu tenho que selecionar em qual obra que pertence a essa conta a pagar. Vamos utilizar a obra 1 para seguir o exemplo. Aqui pode ser informada uma descrição do que se trata, um complemento também. Tipo do documento geralmente é deixado como duplicata, pois isso não influencia em nada. Número do documento, se tiver o número da nota fiscal, o número da duplicata é importante para controle informar aqui. Valor da conta a pagar, nesse caso vamos utilizar o valor de R$100 para teste. O portador pode ser o 1. Lançar provisão sim ou não. No caso da fatura de telefone, aluguel, algo do gênero que tem todo mês, um custo fixo pode ser marcado como sim aqui esse campo de provisionar mais contas, né? E informar mais quantos meses tem de pagamento. Pelo menos uma prévia para o ano, sempre interessante lançar. Como estamos nesse caso aqui lançando em janeiro, então essa conta em si que estamos lançando já consta como uma parcela, então vamos lançar para mais 11 parcelas. Nesse caso eu estou simulando como se fosse um aluguel, mas não necessariamente precisa ser lançado, também poderia ser aqui como não. Lancei, percebam que aqui atrás já lançou para o ano todo. Isso eu lancei para a obra 1, pode ser um material de construção, uma guia, qualquer despesa para aquela obra. Agora eu vou fazer o lançamento de mais uma conta para outra obra. Então eu vou incluir a data, né, de emissão, do movimento, do vencimento, qual é o fornecedor, nesse caso vamos utilizar o fornecedor teste 2, o histórico que a gente já criou quando foi lançar a primeira, então nesse caso pode ser a obra 2 para teste 2, R$50, portador sempre 1, nesse caso eu não vou lançar nenhum provisionamento, que é o mais comum no caso das compras de materiais de construção, guias, que não são custos fixos. Ok? Ela já consta aqui atrás como lançada. Como eu estou lançando o vencimento para hoje, ele já marca como vermelho. E agora eu vou lançar um terceiro exemplo, que segue o mesmo que eu já comentei até agora, mas para a obra 3. Fornecedor. Só lembrando que pode ter um fornecedor para várias obras, isso é muito comum. Aqui no final, então esse vai ser para a obra 3. Nada impede que eu lance mais de uma para cada obra. E cadastrando o histórico uma vez, que é o que a gente está consultando aqui, ele já vai estar cadastrado para sempre no sistema. De R$30. Portador 1 está lançado. Então esse é o processo de lançamento e cadastro de histórico por obra. Agora eu vou demonstrar aqui a questão de relatórios específicos por obra. Então dentro desse período aqui da data inicial e da data final, que corresponde ao vencimento, a opção de histórico, que é onde a gente vai selecionar de qual obra. Então, se o empresário ou o usuário do sistema quer saber quanto ele precisa ainda pagar ou já foi pago da obra X, então é só selecionar qual ele quer, né, obra 1, por exemplo. Opção contas a pagar, se é conta que ainda está a pagar, ou se já foi uma conta paga ou todas. Nesse caso, vamos selecionar contas a pagar.
Se quer todos os lançamentos ou apenas os totais, vamos marcar todos os lançamentos e mandar exibir o relatório. Nesse caso, da obra 1, como foi só um lançamento, nós temos aqui constando tudo que ainda não foi pago da obra 1. Agora vamos quitar essa parcela da obra 1 para demonstrar o relatório das contas quitadas. Então eu vou quitar, lembrando que para quitar uma conta é importante que esteja com o caixa aberto, senão ele vai dar erro no final. A data de pagamento, aqui ele solicita, se teve juro, multa ou algum desconto. Se foi pago parcial, é só inserir o valor recebido aqui. Da onde saiu esse dinheiro, no caso utiliza sempre o caixa, ok. Lança no caixa e dá um enter, ele já some daqui e consta como quitadas, aqui em verde. No relatório, antes eu selecionei as contas a pagar, agora eu vou selecionar as pagas somente da obra 1. Vim aqui no final, quero ver tudo que eu já paguei da obra 1 nesse período aqui do mês de janeiro. Todos os lançamentos e dou OK. O relatório é semelhante ao anterior, porém aqui a gente está utilizando o filtro de contas pagas, que até mesmo consta a data de pagamento. Então, de forma geral, essa foi uma demonstração de como realizar a inclusão do contas a pagar para uma empresa de construção, né, de obras, o lançamento por obra específica. Lembrando que a gente trata o histórico como fosse várias obras, então cadastra as obras ali e vai lançar o contas a pagar selecionando cada obra, facilitando isso para controlar o que ainda precisa ser pago e tudo que foi pago por obra. Ou até mesmo, caso não queira selecionar a obra, aí só deixa aqui no histórico 0, seleciona a opção se é contas a pagar ou contas pagas, todos os lançamentos e dá um OK. Aí ele vai puxar de todas as obras. Vou pegar aqui contas a pagar. Ele vai ser agrupado por histórico, pode ser agrupado por fornecedor, por data, mês, duplicata. Nesse caso ele vai separar tudo que precisa ser pago ainda da obra 2 e da obra 3. Lembrando que da obra 1 a gente já quitou a parcela. Então essa foi a demonstração breve de como se utilizar o contas a pagar para uma empresa de obras. Tanto a inclusão da conta como a quitação também, que ocorre através do botão quitar.